Bom dia, hoje é quinta-feira, 23 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, a gente tem aí a privatização das estatais e principalmente Operação Lava Jato, que agora até mudou de nome com Custo Brasil, e outro desdobramento, chamada Pichuleco 2, onde hoje estão prendendo, a Polícia Federal acabou prendendo o mandado de prisão para quem não tem foro privilegiado, porque o Paulo Bernardo, ex-ministro da Dilma e do Lula, ele não tem mais foro, é casado com a senadora Gleisi Hoffmann. Isso abala sim o PT, é aquilo que a gente sempre discutiu, o ciclo do PT no poder cada vez chegando ao fim. E aí um partido que tem problemas sim, e o Paulo Bernardo é a maior discussão em relação a isso. Depois o Gustavo vai falar mais sobre isso, mas afeta obviamente o Partido dos Trabalhadores. Fora isso, dia de referendo hoje, votação no Reino Unido. A gente segue aqui, o Gustavo sempre falou sobre isso, pela permanência. A gente acredita na permanência, por isso até a Libra subindo, as bolsas lá fora subindo. Além disso, tem dados de PMI e OPEP. Eu vou passar agora para o Gustavo, falando rapidamente, para o Gustavo entrar mais no detalhe sobre esses assuntos. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Chegamos no dia do referendo do Reino Unido hoje, então a gente deve ter o resultado mais ou menos no horário de Brasília aqui, cerca de meia-noite, a gente já deve ter as primeiras estimativas e até umas 3 da manhã daqui, se nada acontecer, porque tá tendo muita chuva no Reino Unido, muitos pontos de votação não estão conseguindo ser acessados graças à chuva. A princípio, nenhuma comunicação oficial de possível postergação da votação ou nada sobre isso, alguns defeitos também em locais de votação, mas por enquanto só eventos isolados, nenhuma comunicação oficial sobre algum possível delay na votação. Mas de qualquer forma, se tudo seguindo para o cronograma, até a gente acorda amanhã já com todos os resultados do referendo do Reino Unido. As 3 pesquisas mais recentes apontam que a vitória deve ser pela permanência, então uma das mais acompanhadas pelo mercado, Ipsos Mori, com vitória de 52%, a permanência deve prevalecer, não deve ocorrer o Brexit, então aquele cenário que o mercado aponta como o melhor, por ser menos incerto, ninguém sabe o que aconteceria caso o Reino Unido votasse em definitivo pela saída da União Europeia. Então o mercado está comemorando mais essa vitória da permanência que as pesquisas mais recentes apontam que deve ocorrer. Então fiquem atentos a isso, amanhã a gente deve ter com certeza uma repercussão grande nos mercados. As outras pesquisas do dia, a da YouGov apontou uma vitória de 51 a 49 e uma terceira pesquisa do jornal Daily Mail apontou uma vitória de 54% da permanência. Então as três pesquisas mais recentes apontou na permanência. Na Europa, as bolsas estão avançando bem fortemente justamente por conta dessa percepção, são mais confiantes, de que vai ter a vitória da permanência, mas a gente teve um resultado ruim hoje do PMI composto de junho, ele recuou de 53,1 para 52,8, sempre lembrando que 50 é a margem entre contração e expansão, então acima de 50 expansão para os próximos meses, abaixo de 50 contração para os próximos meses. O resultado foi muito puxado, segundo os analistas, por enchentes na França no mês passado. Então o PMI composto pegam todos os PMIs da região e o PMI da França recuou bastante, ele puxou para baixo do geral. Indo para a parte doméstica aqui, 3 destaques do Brasil hoje para vocês. Começando com o BNDES, que está continuando a estruturar as privatizações de estatais, que foi algo que já foi discutido, segundo informações dos jornais hoje, durante as conversas de renegociação de dívida entre União e Estados. Então a Fazenda já apresentou a sua proposta, o que eles desejam dos estados. Então a próxima etapa seria privatizar diversas estatais e usar esse dinheiro da venda das empresas para abatimento da dívida com a União. Então o Banco de Fomento vai assumir esse papel, segundo o Henrique Meirelles, não reassumindo os financiamentos das empresas, a ver os próximos passos, mas isso com certeza deve chegar a um foco cada vez maior nos próximos meses. Segundo ponto, antes da Operação Lava Jato, é que o governo já deve apresentar na próxima semana o seu esqueleto, a sua proposta de reforma da Previdência, porque na semana que vem está marcada uma conversa entre governo e sindicalistas. Ficar bastante atento, porque uma das aparentemente negociações, concessões que o governo estava fazendo para os sindicalistas foi levado abaixo ontem no Senado, quando o Senado aprovou a lei de responsabilidade para as estatais, tirando algumas das vantagens que teriam para membros sindicais para assumir cargos importantes em diretorias. Isso foi revogado. Então, a ver como é que os sindicalistas vão reagir semana que vem nessa proposta. O que está aparecendo nos jornais que deve constar
na reforma da Previdência. Então, devem chegar propostas como aproximar a regra de aposentadoria entre homem e mulher, aproximar também regra de aposentadoria entre servidores públicos e trabalhadores de iniciativa privada. Também a gente deve ter novidades no tratamento ao agronegócio. E, por fim, a questão da pensão de morte, que ano passado tinha sido colocada no Congresso e foi recusada, deve voltar. Então, retomar a proposta do ano passado de limitar os benefícios pagos a pensionistas de funcionarismo público no caso de pensão por morte. Além disso, por último, a idade média de aposentadoria deve ter uma idade mínima. Isso acho que é um dos pontos mais claros que o Henrique Meirelles deixa nas suas entrevistas. Isso deve ser proposto também. E por último, antes de devolver para o Celso, hoje a gente teve então mais um desdobramento da Operação Lava Jato, com cerca de 65 mandados judiciais em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, 11 de prisão preventiva, 40 de busca e apreensão, 14 de condução coercitiva. O nome de maior destaque foi o do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Como o Celso falou, ele é casado com a senadora Gleisi Hoffmann, então a casa dos dois está tendo busca e apreensão. Também está tendo busca e apreensão na sede do PT, então a Polícia Federal está na sede do PT em São Paulo. E só para deixar contextualizado, a operação visa investigar cerca de 100 milhões de reais que foram transferidos para serviços de informática e para o governo e devem ter tido, e aparentemente ocorreram pagamentos de propina entre 2010 e 2015, então passaram desde o mandato do Lula até o mandato da Dilma. Então, segundo a Polícia Federal, 70% dos valores recebidos por essa empresa eram repassados a pessoas ligadas a funcionários públicos ou agentes públicos com influência, por meio de outros contratos. Então, a ver, a gente deve ter mais informações, a Polícia Federal logo mais deve dar uma entrevista coletiva e explicar detalhadamente o que está sendo colocado nessa investigação. Agora sim, fiquem com o Celso, acompanhe de perto hoje o referendo, porque com certeza é muito importante para os mercados, e amanhã a gente está aqui para comentar o resultado dele. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. É muito dinheiro, é muito desvio, muita corrupção. É lamentável isso, que todos sejam punidos, independente de partido. Corrupção aqui no Brasil precisa ser levado a sério, lavado tudo isso aí, aproveitar o Lava Jato para lavar tudo, lavar a alma de todos nós, eleitores, né, brasileiros. Mas vamos lá. Sobre notícias, né, o Estadão informa que a Ser Educacional, já era esperado desde ontem, eleve a proposta pelo Estácio. A Estácio aí fica com uma queridinha noiva nesse cenário, ruim para Kroton, que deverá levar a oferta novamente. A gente acredita que Kroton deve ser a ganhadora, né, nesse processo final aí, de elevação de ofertas, só que é ruim para ela, bom para Estácio. Estácio deve permanecer em tendência de alta. Kroton e Ser devem ser pressionadas. Ou informações ali de imóveis que podem ser utilizados como recursos, bens de 7 bilhões e meio, pode dar um alívio no curto prazo, mas o caminho para ela é mesmo ou a venda da companhia ou o desmembramento entre as outras companhias do setor. Vivo, Claro e TIM já vem falando sobre isso. Os Minas, BNDES, renegociação de dívida. Subiu muito as ações da companhia, muito por essa renegociação de dívida junto aos credores. Além disso, CPFE afirma que chineses interessados no setor elétrico e na companhia. As ações ontem da CEMIG, por exemplo, da Eletrobras, subiram muito. CEMIG, Light e Eletrobras. CEMIG apresentou alta de 7,69%, Eletmeia alta de 6,84% e Light alta de quase 11%. Muito por conta de rumores, né, de que empresas estatais chinesas estariam interessadas na CEMIG e na Light. Rumor não confirmado, por isso que elas subiram bem. Vale ainda segue pressionada por conta da Samarco. Acho que quem assistiu ontem o noticiário, né, de informações de que sabiam de todo o problema na barragem, isso é ruim para a Vale, é ruim para a BHP, e a demanda até por aluguel dessa companhia vem crescendo, tá? Vale 5, a gente está tendo uma forte demanda pelo ativo. Além disso, uma forte demanda por OIBR 3 e 4, está difícil encontrar grandes volumes, só pequenos volumes por oferta. Petro 4 e TOTOS também aparecem ali como as principais demandas, né, da nossa mesa de aluguel. E também informações da Eletrobras, né, que apresentou essa alta não só por esses rumores da CEMIG, mas também com o novo CEO, o Wilson Pereira, que foi, né, da CPFE, e o Wilson já falando de privatizações da própria CELG e também de outras companhias, né, de outras controladas da Eletrobras. Isso acaba trazendo uma gestão mais profissional para a companhia, e era o que o Meirelles falava que já viria fazendo, né? A troca ali de profissionais e das empresas públicas, das estatais, por profissionais que conhecem um setor e visando a privatização de ativos. Foi o caso da Petrobras,
né, com o Pedro Parente, e agora o caso da Eletrobras com o Wilson Pereira. Isso é positivo, a gente prefere ficar fora das estatais, né, a gente não sabe direito o que tem lá dentro ainda, write-off, né, a limpeza de balanço que precisa ocorrer, a gente prefere ainda empresas voltadas para o mercado doméstico e empresas privadas nesse caso. Agora eu vou chamar aqui o Thiago Salomão para falar sobre a pauta da InfoMoney. Nada mais é, acho que hoje o mais relevante, a gente comentou aqui bastante com o Gustavo sobre o referendo no Reino Unido, mas também a Operação Lava Jato, teve um desdobramento aqui no Brasil, virou Operação Custo Brasil e Pichuleco 2. O marketing da Polícia Federal é excelente. Então tá, bom dia, Salomão, tudo bom? Bom dia, Celso, boa quinta-feira para você. Ontem a gente desenhando a pauta da redação, como estamos nos aproximando da Expert, vai ser um grande evento, a InfoMoney vai estar lá também fazendo cobertura. Torcia por uma quinta-feira tranquila, só com o referendo mais no final do dia, para deixar a redação mais corrida. Mas aí a gente acorda com a notícia da prisão do Paulo Bernardo e a gente já percebe que o dia vai ser bem agitado. Agora, às 11 da manhã, vai ter a coletiva de imprensa da PF e muita coisa já está saindo, né? Agora, um pouco antes de chegar aqui no estúdio, já vi também informações que já também foi preso o secretário do Haddad, já estão fazendo mandado de busca na casa da Glaze em Curitiba, ou seja, ainda muita coisa que vai sair ao longo do dia, um pouco para concorrer com o referendo do Brexit, que está com mais cara de virar Brexit, pelo menos a aposta do mercado hoje. Ontem já, por volta das 6h30, a Libra já estava batendo o maior patamar do ano, já sinalizando que o Remain deve ganhar do Exit. Só destacar duas coisas na pauta do InfoMoney. A primeira, a gente vai começar a divulgação dos vídeos do cenário para o segundo semestre, que o Celso, inclusive, junto com a Zena Latifi, economista-chefe da XP, gravaram comigo na semana passada. A gente falou, foram 3 vídeos, um de cenário político, um de dólar e um de juros, inflação e como tudo isso vai impactar os investimentos. Ficou bem legal, a gente vai começar a divulgação hoje e também o destaque da pauta, a gente soltou hoje uma matéria de Localiza, uma empresa que tão próxima do caos automobilístico, mas que na verdade não sofre com toda essa problemática do setor automotivo e vem tendo uma ótima performance na Bolsa com ganhos de mais de 40% em 2016. No mais é isso hoje, Celso. O referendo deve mostrar se o Reino Unido vai ficar na União Europeia ou não. Eu já sei que a sua opinião está mais para que vai ficar do que vai sair, mas obviamente há o risco, né? Ontem o movimento da Bolsa já mostrou isso, né, Celso? A queda bem forte, só por uma possível saída, ganhando um pouquinho mais de força, já derrubou bastante as bolsas no mundo todo. Concordo, né? Mas a gente já acredita sempre, né? Teve referendo na Escócia, dentre outros. A população europeia é extremamente conservadora, não gosta muito de mudanças. Acaba falando num primeiro momento que vota a favor da saída e quando chega perto, chega nas urnas e acaba votando pela permanência. A gente segue afirmando que acredita uma probabilidade maior na permanência. E sobre o desdobramento da Lava Jato, né? Que os culpados sejam punidos. Corrupção é muito ruim. Foi um serviço de informações, de informática, né? Pagamento de 100 milhões de reais de 2010 a 2014. É lamentável isso. Ainda ocorrendo, mesmo depois de mensalão, de prisões, ainda ocorrendo no Brasil. Que todos os culpados sejam aí punidos. Vamos ver, não somos República das Bananas. Pelo menos essa é a minha torcida. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente quinta-feira a todos e a você também, Salomão. Um grande abraço. Obrigado, Celso. Bom, a repercussão do noticiário político e também do referendo do Reino Unido na abertura da Bolsa nessa quinta-feira você vê agora no InfoMoney na Bolsa, depois do intervalo. Bom dia, investidor, começando InfoMoney na Bolsa, hoje é quinta-feira, dia 23 de junho, agora são 10h17, mercado positivo, já era esperado pela reação da Libra ontem, depois do fechamento da Bovespa, subindo forte com uma nova pesquisa mostrando
que o referendo de hoje no Reino Unido deve mostrar que a população escolheu pela permanência do Reino Unido na União Europeia ao invés da saída. Com isso, o Ibovespa agora sobe 1,12%, voltando a operar acima dos 50.500 pontos. Já o dólar futuro cai para 3,363, queda de 0,68%. A curva de DI mostra uma queda significativa também, né? O janeiro 21, um contrato mais longo, está caindo quase 10 pontos. Os contratos mais curtos estão mostrando queda de 2 a 4 pontos nesse momento. Lá fora o dia também é de otimismo, vou até abrir as cotações no mercado internacional aqui, mas o petróleo estava marcando alta de quase 2%, o futuro dos Estados Unidos, o S&P e o Dow Jones, que abrem apenas às 10h30, já estão marcando alta de 1%, e na Europa as bolsas sobem forte, mais de 1%, bolsa em Londres, em Frankfurt, em Paris, FTSE/MIB da Itália está subindo 2,7%, dia predominantemente positivo no mercado. Vamos passar rapidinho pelas notícias de hoje e aí eu já dou o overview do que vocês têm que acompanhar nesse pregão. Bom, a grande notícia fica com o referendo, os horários, né, para o investidor já ficar, que está mais ansioso, já quer saber do resultado. A votação começou às 3 da manhã, tudo horário de Brasília, começou agora às 3 da manhã, vai terminar por volta das 6 da tarde, horário de Brasília. A apuração inicia-se por volta das 8h30, horário de Brasília, e com previsão de término às 3 horas da manhã de sexta-feira. Ou seja, não vale a pena ficar acordado até 3 da manhã para ver o resultado. É mais fácil acordar uma horinha mais cedo, meia hora mais cedo amanhã, para já se preparar para o resultado do referendo, se vai definir se a zona do euro, se a União Europeia continuará com o Reino Unido ou não. A última pesquisa que saiu agora, o Instituto Ipsos Mori, apontou que 52% dos eleitores britânicos são a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, enquanto 48% querem a saída do bloco. Só precisa de uma maioria simples, é 50% mais um, e já terá a decisão. Entre os indicadores econômicos, saiu agora há pouco o Initial Claims, né, que é o pedido de auxílio de desemprego da economia norte-americana, divulgado toda quinta-feira às 9h30 da manhã, horário de Brasília, mostrou um resultado melhor que esperado, foram menos pedidos do que o esperado, isso é uma sinalização boa para o mercado de trabalho, então pode ganhar um pouquinho de força apostas de alta de juros, mas num dia como hoje, e até pelo discurso recente da Yellen, não deve fazer tanto preço, ou melhor, tanto peso na votação do Federal Reserve sobre o que fará com a taxa de juros. Ainda de economia, saiu o PMI da zona do euro. PMI composto mostrou um resultado de 52,8 em junho, a expectativa era de 53. O industrial foi 52,6, a expectativa era de 51,3 e o de serviços 52,4, a expectativa era de 53,1. Ou seja, o industrial foi melhor que esperado, o de serviços foi pior do que esperado. O lado bom da história, todos eles mostraram um resultado acima de 50, lembrando que o PMI é um indicador que o limiar é 50, então acima de 50 está mostrando aceleração e abaixo de 50 está mostrando retração. Bom, noticiário político, a PF prendeu hoje o ex-ministro Paulo Bernardo, marido da senadora Gleisi Hoffmann. Ele foi preso em Brasília em desmembramento da 18ª fase da Operação Lava Jato. A prisão foi feita em uma nova operação como desdobramento de um fatiamento que ocorreu na investigação que estava no STF. Ele foi detido no apartamento funcional da esposa e essa operação foi batizada de Custo Brasil. Também é alvo de buscas a sede do PT Nacional em São Paulo, advogados que já foram acionados pelo partido. O secretário do Fernando Haddad também foi preso e um dos mandados de busca está sendo realizado na casa da senadora Gleisi, em Curitiba. Ao todo, 11 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de condução coercitiva, além de 40 mandados de busca e apreensão. Noticiário econômico, é legal ter noção das coisas que estão saindo sobre a economia, embora não tão midiáticas. Desde o anúncio do feijão, que até virou muito mais piada na internet do que notícia de economia, a alta do preço do feijão, mas já estuda-se a liberação de importação de feijão para reduzir os preços. Agora o governo pretende apresentar um esboço da reforma da Previdência na próxima semana. A informação é do Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, ao jornal Estado de São Paulo.
E entre as alternativas que serão apresentadas está a possibilidade de cobrar das empresas exportadoras do agronegócio alguma contribuição patronal ao INSS. Atualmente essas empresas se concentram as vendas no exterior e não precisam recolher a contribuição. Além disso, o governo quer encaminhar a reforma trabalhista. O presidente em exercício Michel Temer pretende encaminhar essa reforma com pelo menos 2 pontos em exame, ambos pontos bem polêmicos. O primeiro é o trabalho terceirizado e o segundo é a possibilidade de acordos coletivos prevalecerem sobre a legislação trabalhista. Há também uma informação bem importante, para quem gosta de monitorar as ações de empresas estatais. A presidente do BNDES já fala do plano que pode culminar com uma nova onda de privatizações no Brasil. A gente viu ontem o desempenho na Bolsa das empresas do setor elétrico. Foram anteontem a Enel, a italiana Enel, falando que está disposta a comprar a Eletropaulo. Ontem a State Grid, notícias dando que ela quer comprar 23% da participação da CPFL que está nas mãos da Camargo Correia. E há também a proposta para aumentar a privatização, ou seja, abrir o capital das estatais para o setor privado, Isso acaba beneficiando essas empresas mais que têm o governo como acionista principal. Bom, de notícia econômica, política são essas, Acho que o principal hoje do dia é 11 horas da manhã, vai ter a coletiva de empresas APF. Acho que isso é mais por curiosidade do que para fazer preço, mas é importante ver o que eles podem trazer de novidade e ficar de olho no referendo, mas isso tudo só deve ter mais resultados amanhã. Não sei se lá vai rolar boca de urna, essas coisas que rolam por aqui, mas o definitivo a gente deve ver amanhã. Hoje a reação do mercado já é com a expectativa cada vez maior de que o Remain vai ganhar do Exit. Olhando agora para o Ibovespa, nesse momento o Ibovespa marca alta de 1,27%, máxima do dia, agora são 10 horas e 24 minutos. A maior alta é o time de commodities, CSN sobe 3,64%, Petrobras sobe 3,35%, Petrobras preferencial 3,32%, Uzi Minas 3,27%, Metalúrgica Gerdau 2,97%, Vale 2,5%, Gerdau 2,4%, Vale 3%, só commodities liderando as altas do Ibovespa nesse momento. Na ponta de baixo das 61 ações do índice, apenas 3 em queda e a maior queda é Klabin caindo 0,3%, ou seja, dia predominantemente positivo. Hipermarcas e Raia Drogasil caem 0,07% e Marfrig opera estável. O resto tudo operando em alta, dia de euforia nos mercados, não poderia ser diferente. Sobre o noticiário, vamos falar de algumas ações. Primeiramente, começar com a Oi. A ação da Oi sobe 6% nesse começo de pregão. Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York deferiu o pedido de tutela provisória requerida pela Oi em 21 de junho para prevenir os credores de iniciarem ações contra o grupo. Boa notícia para Oi. E também informação de uma fonte ouvida pela Reuters que o Banco do Brasil fará uma provisão adicional de cerca de 650 milhões de reais no balanço do segundo trimestre por conta da recuperação judicial da Oi. Isso é cerca de 3% do empréstimo bancário do BB. A ação do BB mesmo assim está subindo 1,96%, subindo até um pouco mais que Itaú e Bradesco, estão subindo na faixa de 1,5% nesse momento. Além de tudo isso, na última quarta-feira, o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, o Gilberto Kassab, declarou que o governo não vai colocar recursos públicos na Oi. Ele disse, entre aspas, a intervenção que é um instrumento do governo evidente que pode ser usada, mas não está no horizonte do governo nesse momento. Sobre siderúrgicas, que estão entre as maiores altas, a Uzi Minas informou que o BNDES aprovou os termos de renegociação da dívida que bancos brasileiros e debenturistas aceitaram na última semana. Também vale destacar, pouco antes da abertura do pregão, a Gerdau anunciou a conclusão da venda da unidade dela na Espanha. A notícia que eu falei antes de passar por aqui do interesse das estrangeiras no setor elétrico, ontem saiu a notícia de que a State Grid estaria interessada em comprar a participação que a Camargo Correia tem na CPFL. A CPFL respondeu esse interesse, falou que informou que ela está constantemente avaliando oportunidades estratégicas relacionadas e mantendo regularmente contato com potenciais investidores. Ou seja, aquele famoso estamos negociando, mas não confirmamos que estamos negociando. Resposta da CPFL sobre os rumores de venda
da participação da Camargo Correia para a State Grid. Ainda sobre o setor elétrico, Eletrobras, o governo editou a MP que determina que a partir de 1º de janeiro de 2017, a conta de desenvolvimento e a conta de consumo passarão a ser administradas e movimentadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Bom, de destaques são esses. Vale a pena também de destaque, não está fazendo preço, obviamente, mas a notícia da Vale, né, que por maioria, a primeira sessão da STJ decidiu que a competência para julgar os projetos que envolvem a Samarco, que é a joint venture da Vale com a BHP, no rompimento da barragem do Fundão, é da 12ª Vara de Justiça Federal de Minas Gerais. A atividade de mineração é de competência da União e o acidente que afetou o rio e provocou danos em territórios de 2 estados da Federação e a Justiça Estadual deve ficar responsável apenas por ações locais e pontuais, ou seja, vai para a mão da Federação e não do Estado. Bom, de destaque são esses, dia predominantemente positivo, não poderia ser diferente, a gente deve ver esse movimento ao longo do dia, a menos que saia alguma pesquisa, alguma novidade sobre o referendo lá fora, mas hoje o foco vai ficar com o fluxo estrangeiro. Se o Brexit morrer de vez, bolsas devem subir. Se o Brexit ganhar forças em cima do Brahman, a gente pode ver uma correção. Mas por enquanto é dia de euforia no mercado, então vamos aproveitando esse movimento, buscando oportunidades no curto prazo. No mais, eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!